de repente. E a adaptação a essa nova realidade nos propõe uma grande reinvenção. É por isso que estamos aqui. Esse é o curso Empreender em Tempos de Crise, Gestão e Liderança. Liderar é uma das habilidades mais importantes no mercado de trabalho, já que o líder é peça essencial na empresa. A evolução da liderança, o conceito de liderança autêntica e os impactos da gestão no contexto organizacional. Tudo isso e muito mais nós vamos ver agora na nossa primeira videoaula. Videoaula 1. Liderança à frente dos negócios. Olá, nós vamos iniciar agora a nossa videoaula sobre liderança. É um tema extremamente relevante para o funcionamento e organização política, social e econômica da sociedade. Mas o tema é muito amplo e nós vamos restringi-lo ao contexto das organizações. E antes de prosseguir com o tema liderança, nós queríamos refletir um pouquinho sobre organizações, porque nem sempre existiram empresas. O homem primitivo, ele não dispunha de empresas. Por quê? Porque ele, por si só, satisfazia as suas necessidades, sem precisar recorrer a uma empresa ou alguma instituição. Com o passar do tempo, esse homem foi diversificando as suas necessidades e ele, como não tem condições, capacidade de sozinho suprir suas necessidades, teve que recorrer às empresas. Então, nós temos necessidade de educação, a gente recorre a uma faculdade, a um colégio, a uma livraria. A gente tem necessidade de saúde e recorre a um hospital, a um plano de saúde. A gente tem necessidade de informação e a gente recorre a um grande veículo de comunicação para suprir as nossas necessidades. Então, uma organização, sinteticamente, nós podemos dizer que é pessoas executando processos. E só faz sentido uma organização existir se ela se propuser ao atendimento de necessidades humanas. Então, uma organização é uma entidade eminentemente humana e que precisa ser muito bem liderada para poder se desenvolver e alcançar os objetivos a que se propõe. E liderança é um tema empolgante, porque há mais de 100 anos se estuda e é um dos temas mais recorrentes nos estudos acadêmicos. Mas mesmo assim, por incrível que pareça, ainda não há consenso sobre a sua definição. E por isso, existe muita confusão no meio, até mesmo no meio acadêmico e principalmente no meio empresarial, sobre o que é liderança. E essa confusão de interpretações faz com que vários empresários considerem esse conceito como trivial e não se aprofunda no assunto para eficientemente gerar os seus negócios. E por conta disso tem como consequência chefes ao invés de líderes nas suas organizações. Uma primeira confusão que é confundir gerente, gestor, dirigente com liderança. Não é a posição que faz o líder, mas é o líder que engrandece a posição. Então nós precisamos muito refletir sobre essa temática e eu queria começar, como iniciou-se os estudos sobre liderança. Lá nos primórdios, há 100 anos atrás, líder era visto como aqueles grandes homens, os príncipes, os reis, os grandes políticos, os grandes dirigentes eram considerados líderes, como se essas posições transferissem automaticamente o título de líder para quem a detém. Nós sabemos que isso não é verdade. Não é porque a pessoa ocupa uma posição de destaque que automaticamente ela se transforma no líder. Não é nesse sentido. O segundo passo que gera grande confusão é que durante muito tempo, durante décadas, se imaginou a liderança como sendo uma consequência das personalidades, dos traços de personalidade. Então, se é um traço de personalidade, e a gente sabe que a personalidade é desenvolvida lá na primeira infância, então não teria como se desenvolver a liderança. Os dons, os talentos, as capacidades inatas é que fariam da pessoa um grande líder. Esse conceito foi rebatido posteriormente e, em seguida, verificou-se que a produtividade tinha muita relação com o comportamento do líder. Não somente com a pessoa do líder, mas como ele se comporta
perante os fatos e perante as pessoas. E essa produtividade aumentada surgiu dentro dos conceitos de liderança uma nova abordagem, que foi a ciência comportamental. Nesse momento da ciência comportamental, a psicologia organizacional tem uma contribuição fantástica, trazendo novos conceitos, explorando aprofundadamente esse tema, e isso fez com que as organizações buscassem, através do comportamento do líder, o alcance dos seus objetivos. Viu-se depois que o comportamento do líder não era suficiente para gerar os resultados, porque muitas vezes depende da circunstância, da situação, do momento em que a organização vive. E aí surgiu novos modelos de liderança, né? Liderança situacional, liderança contingencial. Mais recentemente, nos anos 80, mais um avanço nós podemos observar em relação à definição de liderança, que foi a liderança transformacional. A liderança transformacional, ela se contrapôs à liderança transacional. A liderança transacional é aquela em que o líder, detendo poder sobre os mecanismos de remuneração e de reconhecimento, ele poderia fazer uma espécie de troca, né, em relação a uma negociação com os seus liderados para que os objetivos fossem alcançados. Contrapondo-se à liderança transacional, surgiu a liderança transformacional, que foi uma liderança inspiradora, uma liderança de mudar não apenas o contexto da organização, mas a própria história de vida dos seus liderados. E esse líder, né, foi muito admirado, foi muito seguido pelos seus liderados, e foi um conceito que perdurou e perdura ainda hoje como um dos mais avançados. Nos anos 2000, porém, diante dos inúmeros escândalos, né, na gestão organizacional, tanto de empresas públicas e privadas, e também de instituições governamentais, se viu a necessidade de existir um novo modelo de liderança. Uma liderança que fale a verdade, uma liderança que seja autêntica, uma liderança que seja ética e transparente. E nos anos 2000 surgiu a liderança autêntica, uma liderança que é baseada em 4 pilares fundamentais. A autoconsciência do líder, reconhecendo aí todas as suas potencialidades, mas também as suas fraquezas, admitindo quando comete erros. Uma liderança baseada na perspectiva moral, internalizada na cultura da organização. Então, aqui entra todo o viés ético. Uma liderança baseada no uso de informações equilibradas para a tomada de decisão, saindo daquela perspectiva do achismo ou do subjetivismo e trabalhando em cima de fatos e dados, e também uma liderança baseada na transparência das relações. Então, isso é a liderança autêntica, e é dentro desse conceito de liderança autêntica que nós vamos explorar todo o conteúdo sobre liderança nessa videoaula de hoje. E o que vem a ser, então, liderança? O conceito de liderança não há consenso na definição entre os diversos autores. É um estudo que já se desenvolve há mais de 100 anos. E mesmo assim não há consenso ainda sobre a sua definição. Mas existem elementos centrais no conceito, na definição de liderança, que são aceitos pela maioria dos autores. São 5 pontos que eu gostaria de ressaltar para vocês. O primeiro dele é que liderança é um processo de influência. Então, alguém influencia a outro alguém a realizar algo. O segundo ponto, como existe influência de alguém em relação a outro, envolve relacionamento, interação entre 2 ou mais pessoas. Não existe liderança sozinha, eu líder de mim mesmo. O terceiro ponto é que esse processo de influência que é exercido dentro dessas relações, ele está voltado para o alcance de objetivos organizacionais. O quarto ponto é que pressupõe a transformação do contexto organizacional. E o quinto ponto, já trazendo os conceitos da liderança autêntica, ele pressupõe o desenvolvimento dos líderes. Esses 5 pilares sintetizam o conceito, a definição de liderança. Então, com a abordagem tão profunda e tão rica no contexto organizacional,
É claro que a liderança exerce impacto em vários outros subprocessos da gestão organizacional. A liderança tem forte influência no engajamento das pessoas. A liderança tem forte influência no aumento da produtividade e na performance das pessoas e das equipes. Tem forte influência na satisfação no trabalho. Tem forte influência na qualidade de vida no trabalho. Tem forte influência na internalização dos valores. Então, não se pode falar em gestão organizacional sem que se traga à frente a liderança e tudo o mais que ela pode proporcionar no contexto das organizações. Como é que nós faríamos, então, para desenvolver a liderança? Por onde começar a liderança? O autor Bill George, quando introduziu os conceitos de liderança autêntica no florescer do novo milênio, ele comparava o desenvolvimento da liderança com a performance de um atleta de alto padrão. Então, não é lendo um livro, não é realizando um curso que um atleta se torna com alta performance. Para se tornar um atleta de alta performance ou um artista renomado, é preciso muito treino, é preciso suar duro para vencer os obstáculos. E na liderança também é assim. Na perspectiva da liderança autêntica, tudo começa com a nossa própria história de vida. São as nossas experiências, são as nossas vivências, são as nossas dificuldades, são as nossas crenças que fazem a gente avançar para se tornar um líder a cada dia melhor. O líder está dentro de cada um de vocês. Nunca esqueça isso. O líder está dentro de cada um de vocês, a cada um de nós. Cada um de nós tem uma capacidade imensa de influenciar as outras pessoas. Quantas vezes você não fez um comentário sobre um livro que você leu, sobre um filme que você assistiu e outras pessoas passaram a assistir ou ler aquele livro? Isso é um processo de influência. Então, nos mínimos detalhes, no nosso dia a dia, a gente consegue imprimir a influência sobre outras pessoas. Agora, para você se desenvolver, primeira coisa, após se conhecer, é assumir os riscos, perseverar e buscar as oportunidades. Não espere que as oportunidades de liderança venham até você. Já que é algo corriqueiro, já que é algo que pode ser do dia a dia, experimente a liderança entre os seus familiares, experimente a liderança entre os seus amigos, experimente a liderança no seu novo empreendimento. Não tenha medo. Continue firme. Essa persistência vai trazer para você confiança, vai trazer para você resiliência, vai trazer para você segurança para continuar desenvolvendo a sua liderança. É óbvio que, para você ser um grande líder, você precisa de outros elementos. Não é só querer e, por si só, se autodesenvolver. É preciso conhecer profundamente o que é a liderança, ler muito, participar de vários eventos. Essa é uma oportunidade espetacular para você que está querendo empreender, ter os primeiros sinais sobre liderança e acreditar que você poderá ser um grande líder. A partir da sua história de vida, você vai desenvolver e buscar um contexto que seja positivo para você aplicar a sua liderança do jeito que você acredita, falando a verdade, sendo sincero consigo mesmo, sendo transparente com todos aqueles membros da sua equipe, falando a verdade, sendo autêntico. Isso é o maior caminho de todos. Não queira imitar um líder do passado, um grande vulto da história, porque a história deles foi outra. Noutro momento histórico, não dá para a gente imitá-lo. A gente tentar seguir o padrão que foi desenvolvido por outro líder sempre vai ser uma imitação. E isso foge completamente à perspectiva da liderança autêntica. Então, acredite em você, comece por você. Mas não perca as oportunidades nem de exercitar a liderança, nem tampouco de estudar e de se aprofundar sobre esse tema fantástico e fascinante. O mundo atravessa um grande desafio, que é a pandemia do Covid-19. Isso assustou a todos nós, nos deixou apavorados, sem chão, sem saber o que fazer, sem saídas, aparentemente. Um líder autêntico, diante de uma situação como essa, ele vai para perto, ele se aproxima, ele quer compreender
o novo contexto para propor novas soluções. Porque ele sabe que lá fora tem um cliente que está esperando por uma solução. Então, o desenvolvimento dessa solução, com adaptação rápida e flexível, faz de você um líder vencedor de qualquer instante de mudança. Nós já vivíamos um momento de mudança. Nós já vivíamos, antes da pandemia, a tecnologia, né, as facilidades de comunicação, elas já estavam entre nós. E isso já vinha modificando a maneira de ser, o comportamento do consumidor e a dinâmica das organizações. A pandemia veio para provocar uma mudança disruptiva, violenta, uma mudança que precisava de ação emergencial. E é só nessa hora que os grandes líderes fazem a diferença. É nessa hora que ele não baixa a cabeça, é nessa hora que ele se aproxima da situação para compreendê-la melhor, a fim de propor novas soluções para os clientes. E é dessa maneira que nós temos que vencer esse período tão desafiador. O mercado de trabalho, ele já vem passando por transformações muito grandes. Existem aqueles otimistas que acham que esse é um momento de grandes oportunidades, porque são novas profissões emergentes que estão surgindo, e existem aqueles pessimistas que acham que teremos uma substituição maciça do trabalho. Então, que lado você quer escolher? O lado da robotização e que o emprego vai se acabar, ou aquele que enxerga nas adversidades as novas oportunidades? Você é um empreendedor. Olhe para o lado das oportunidades. Essas oportunidades vão fazer você refletir, vão fazer você avançar nos seus pensamentos, vão fazer você buscar novos conhecimentos para desenvolver novas soluções. Soluções criativas, soluções inéditas, soluções que vão buscar atender a novas necessidades. Então, esse é o momento da gente não se retrair. Esse não é o momento não de se lamentar, de ficar aguardando que venha da ciência uma vacina que resolva toda a situação. Torcemos que venha logo, mas não podemos nos acomodar. Precisamos continuar girando. A vida continua. E uma coisa que eu gostaria de reforçar, para concluir a nossa videoaula, é que liderança não se constrói da noite para o dia. Liderança não é a imitação de outros líderes. Liderança também não é discurso, não é palavra bonita. Você quer ser um grande líder? Imprima a pedagogia do exemplo. É você que vai simbolizar o grande líder que você é. Porque só haverá liderança se houver seguidores. Não é você que se auto-intitula líder. Se essa liderança não for percebida pelos seus seguidores, você ainda não está preparado para ser líder. Então, observe o que as pessoas têm a dizer. Observe que os seus atos, as suas ações estão influenciando as pessoas. Aí sim, você estará desenvolvendo o líder que tem dentro de você. Eu agradeço a atenção de estar participando desse curso e espero enormemente que esses insights façam você refletir e repensar sobre o grande líder que está em você. Chegamos ao final da aula de hoje. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre as crises como oportunidades. Esperamos você! Enquanto isso, acesse o seu ambiente virtual de aprendizagem e aproveite o conteúdo desse módulo. Até a próxima!